Vamos resolver agora mais 3 questões que caíram num concurso do estado da Bahia e também no estado de Tocantins, da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Carlos Chagas. Espero que vocês aprendam muito, que gostem, curta o nosso trabalho, dê aquele like bem bacana aí embaixo, se inscreva no canal e vamos então ao nosso vídeo. Tenham bons estudos. A primeira questão a ser resolvida hoje é a equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos raiz de 7x mais 1, o x está fora da raiz, legal? Igual a k. Terá solução real e única se k for igual a. Tem as opções aí. Então, primeira coisa que a gente tem que imaginar, a função está aí, a equação está aí. Para ela ter uma única solução, se delta for maior que zero, tem duas soluções distintas. Se delta for igual a zero, tem apenas uma solução, ou então duas raízes iguais. Se for maior que zero, as duas raízes são distintas, quer dizer, diferentes. E se delta for menor que zero, dentro do conjunto dos reais, a gente não possui raiz. Simplesmente no conjunto dos imaginários. Bacana? Beleza? Então, nós vamos escrever 2x ao quadrado menos raiz de 7x mais 1 menos k igual a zero. Bacana, só ajeitamos a nossa equação. O delta dela tem que ser zero, né? Nós temos o valor de A é 2, o valor de B raiz de 7, o valor de C 1 menos k. E delta nós sabemos que é o quadrado de B menos 4AC. Então é raiz de 7 ao quadrado, que é o nosso B, menos 4 que multiplica 2, que multiplica 1, que multiplica menos k. Então vai dar raiz de 7 ao quadrado é 7, menos 4 vezes 2 dá 8, correto? Muito bem. Vezes 1 dá 8. Bacana? Beleza. Então ficou exatamente o nosso k, ficou raiz de 7 menos 8, que multiplica 1 menos k. Tranquilo até aí? Vamos fazer a multiplicação? Delta é 7, menos 8 vezes 1 dá menos 8, mais 8 vezes k, menos vezes menos dá mais, e o 8 vezes k, 8k. Ficou 7 menos 8 dá menos 1, mais 8k igual a zero. Somando 1 em ambos os membros, temos 8k igual a 1. K é igual a 1 sobre 8 e é a nossa resposta de letra C. Foi boa para aquecer, mas o bizu dessa questão é lembrar que, para termos uma raiz real e única, o delta tem que ser igual a zero. Considere a função R em R tal que f de x é igual a 29 vezes 0,8 elevado a menos x sobre 3. É correto afirmar que x igual a zero, a x igual a 6, o valor de f é? Aumenta 50%? Aumenta menos 50%? Aumenta mais de 50%? Diminui menos de 50%? Diminui mais de 50%. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, calcular o f de 0 e o f de 6. Aí eu vou tomar uma base, o que vai acontecer? De f de 0, quanto que vai variar até f de 6? F de 0 é 29 vezes 0,8 elevado. No lugar do x eu coloco 0, menos 0 sobre 3 dá 0. 0,8 elevado a 0 é 1, ficou 29 vezes 1 igual a 29. Agora eu faço o f de 6, é igual a 29 vezes 0,8 elevado a menos 6 sobre 3. Menos 6x sobre 3 é menos 2, né? Que no lugar do x eu coloquei exatamente 6. Menos 6 sobre 3 é menos 2, com 0,8 elevado a menos 2. Fração negativa, pega a primeira, é 1 sobre a mesma fração elevado ao quadrado. Então, 0,8 é 8 sobre 10. Então, eu posso escrever que é 29 vezes 1. 8 ao quadrado é 64, 10 ao quadrado é 100, sobre 64 sobre 100. Pega a primeira fração do jeito que está e multiplica pela outra invertida. Então, é 29 vezes 100 sobre 64. Simplificando, vai ficar 29 vezes 25 sobre 16, que é igual a 725 sobre 16. Dividindo 725 por 16 dá 45,31. Agora, de 29 para 45,31, eu peguei o 45,31, tirei 29, sobrou
aumentou, eu vi que aumentou 16,31. A metade de 29, ou seja, 50% de 29 é 14,5. 29 mais 14,5 é 43,5. Pô, se ele foi para 45,31, ele aumentou mais de 50%, né? Porque 50% é 43,5. Então a resposta nossa é a letra C. Bacana essa, né? Simplesinha, mas tem que tomar cuidado com os detalhes, né? No plano de Argand-Gauss, considere os afixos dos números complexos. Olha, KPI sobre 3 com I, variando de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses afixos determinam um tal plano com um polígono regular convexo de área. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que imaginar, quando eu vi esse número, eu lembrei da identidade de Euler, que é o número mais bonito que eles falam, né? Bonito porque ele tem tudo ali, né? Tem o pi, ele tem potência, e ele sempre olha, vale sempre o quê? Cosseno de π mais i seno de π é óleo elevado a iπ. E isso sempre vale 1. O módulo de óleo elevado a iπ sempre vai ser 1. O módulo disso sendo 1, por que que é? Olha, cosseno de π é 1. Cosseno de seno de π é 0. Multiplicando ali, aquilo ali vai valer 1. Porque a identidade, óleo elevado a iπ, vale cosseno de π, i, que é um número complexo, seno de π. Fazendo as continhas, isso vai ser igual a 1. Bacana. Então, isso, quando apareceu isso, você pode saber que o raio desse polígono é 1, porque o módulo disso aí vale 1. Bacana? Esse é o bizu para matar a charada desse aí, porque o resto é fácil. Se tem 6 pontos ali, eu já sei que é um hexágono, né? Então, de raio igual a 1. Esse é o bizu para matar isso. Então, é só aplicar esse conhecimento. Então, não se esqueçam. Todas as vezes que você tiver esse número aí, né, a identidade de Euler, você envolvido com algum polígono, você já pode imaginar que o raio desse polígono é 1, porque módulo daquilo ali é 1. Bacana? Beleza. Então, agora é só aplicar isso aí. Né? Só aplicar isso aí. E você lembra da fórmula de calcular um polígono regular de enunados para calcular a área? Lembra, não? Então, memoriza ela, porque quando tiver, você vai precisar dela. Se não, vai dar uma trabalheira num concurso, você tem que lembrar dessa forma, porque dá uma trabalheira para resolver isso, aí você vai ter que substituir cada ponto nessa identidade aí, e achar cada ponto, desenhar o polígono, mas se você souber que a área de um polígono convexo de n lados regular, né, é meio, que multiplica o número de lados, vezes o raio A ao quadrado, vezes seno de 2π sobre o número de lados. Eu vou demonstrar essa fórmula para vocês verem que ela é verdadeira. Porque às vezes você também aprender a demonstrar, se esquecer, você demonstra ela lá, que ela é simplesinha. Vejamos então, daqui a pouco eu explico. Vamos resolver o exercício primeiro? Então, a área do polígono regular é dada por meio de nr ao quadrado, seno de 2π sobre n. N é 6 e o raio é 1. Só substituir meio de 6 vezes 1 ao quadrado, seno de 2π sobre 6. Meio, né, o seno de 2π sobre 6 é o quê? É π sobre 3, que é π sobre 3 é 180 sobre 6, é 160. 160 é raiz de 3 sobre 2. E lá meio vezes 6 dá 3. 1 ao quadrado é 1, é 3 seno de π sobre 3. E o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Tem aquela tabelinha que eu ensino vocês a memorizar, né? Coloca assim, seno, cosseno, 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, depois extrai a raiz de todos os numeradores. Aí você memoriza isso também. Ok? Resolvido esse exercício, vejamos qual letra que ele tem, né? Eu não lembro da tela anterior, mas a resposta lá é 3 raiz de 3 sobre 2. Achei aqui, deixei aqui nessa próxima tela para não ficar na dúvida. A resposta nossa é a letra A, né? 3 raiz de 3 sobre 2 unidades de área do exercício. Bacana? Então vamos agora para o próximo. Não, eu vou explicar para vocês, demonstrar a fórmula do cálculo da área, porque vocês podem não lembrar dela e aprender a demonstrar é interessante, né? Vejamos então uma demonstração da forma da área do polígono regular. Um polígono regular de n lados pode ser dividido em n triângulos isósceles congruentes, com vértices no centro do polígono.
No caso, o hexágono tem 6 triângulos equiláteros, mas é um triângulo isósceles particular, né? Tem 2 lados iguais, tem 3, mas tem 2, né? Já é isósceles. E equilátero porque tem os 3. O ângulo central de cada um desses triângulos é 2π sobre n. O 360 graus dividido por número de lados. Aí você tem um ângulo de cada triângulo ali. Beleza? Muito bem. Aí o que acontece? É 2π sobre n, o ângulo central, que é o ângulo daquele triângulo ali do verso triângulo superior. Bacana? No caso dos triângulos formados por um polígono na base de um lado do polígono, vamos chamá-lo de I. E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tranquilo, né? Então, formar a base do triângulo é aquele I, o triângulo que está desenhado aí, certo? E a base dele é I. Os outros são lados, onde um lado, cada lado ali corresponde ao raio. E o apótema é a altura. Muito bem. Usando a trigonometria, nós podemos relacionar I e o raio e o apótema. Vamos lá, o ângulo ali é π sobre n, 2π sobre n. Então, cada lado ali tem um π sobre n. Bacana? Então, eu posso escrever que seno de π sobre n é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, I, que é o nosso, que nós estamos precisando, que é no nosso quadrado, ele não tem I sobre 2? Certo? Se você fizer as continhas aplicando Pitágoras, é 2R vezes seno de π sobre n, que é o ângulo, né? Seno de π sobre n, se você fizer aplicar isso aí de Pitágoras, você vai chegar nisso. E o A é igual ao A, que é o apótema, que é o que nós queremos, é R cosseno de π sobre n. Bacana? Aplicou essas propriedades, vocês vão encontrar isso. Beleza. Já entendido isso, vejamos agora. Trouxe a tela anterior, onde a gente conseguiu achar que I é 2 vezes R seno de π sobre n, e A é igual a R vezes cosseno de π sobre n. Substituindo I na fórmula da área do triângulo, temos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, é meio que multiplica 2R vezes seno de π sobre n vezes R cosseno de π sobre n. Isso é igual a R vezes R ao quadrado, vezes seno de π sobre n, vezes cosseno de π sobre n. Bacana? O meio a gente pode escrever, né? Vai ficar, como sou tudo isso sobre 2, 2R seno de π sobre n vezes 2R cosseno de π sobre n, que é igual, simplificando ali, né? Que é tudo multiplicado, simplificando o 2, é R ao quadrado vezes seno de π sobre n vezes cosseno de π sobre n. Multiplicando a área do triângulo por n, o número de triângulos temos a área do polígono. Então, n é vezes R ao quadrado vezes seno, vai multiplicando ali, o que nós estou fazendo aqui agora, né? Multiplicando a área do triângulo por n, lados, e aí a gente faz uma analogia só. Vai ficar n vezes a área do quadrado vezes n lados, porque tem vários triângulos ali, né? Então, o número de lados é o mesmo número de triângulos. Para a gente achar a área do polígono todo. Até então, nós estamos falando a área de um triângulo. Vê se é 7 triângulos, 6 triângulos, multiplica sobre 6. Então, é n lados. Vezes E ao quadrado, vezes seno de π sobre n, vezes cosseno de π sobre n. Lá na identidade trigonométrica, nós sabemos que seno de 2x é 2 seno x vezes cosseno x. Então, o seno de π sobre n, a gente pode escrever como ele dobrado, né? Porque a gente vai dobrar, que ali é um inteiro, o outro é π sobre n, então vai ficar meio, que é o que tem da fórmula lá mesmo, nr seno de 2π, que aqui é 2 em todo dele lá, porque é uma fração, certo? π sobre n. Identidade trigonométrica, depois vocês conferem direitinho. Essa é a demonstração da fórmula. Se vocês guardarem isso, beleza. Se não guardarem, use a demonstração. Mas é mais fácil, não tem muito segredo não, né? A área de qualquer polígono convexo é A meio nr ao quadrado vezes seno de 2π sobre o número de lados. N é número de lados, hein? Considera a função real dada por f de x igual a 12,6 menos 4,9 seno de 3x mais π sobre 5. O valor de f é um valor, o quê? Maior do que 10, entre 9 e 10, entre 9 e 10, entre 7 e 8 e menor que 7. Então, o valor mínimo, presta atenção. O seno varia de menos 1 até 1, nesse intervalo, como escrevi aí.
O valor mínimo da função seno de x é menos 1, quando ocorre quando o ângulo x é igual a 270 graus ou 3π sobre 2 medianos, a função seno oscila entre menos 1 e 1. Bacana. Beleza, né? Seno é aquele que está em pé. O que está deitado é cosseno. Muito bem. Agora presta atenção. Uma coisa muito detalhe. Esse é o bizu da questão. Aquele menos que tem ali, 12,6 menos. Isso, certo? Nós podemos dizer que ela vai ter, geralmente o seno de x tem o valor máximo em 1, e de o outro tem valor mínimo em menos 1. Mas como tem aquele menos, a função vai ter valor máximo quando for menos 1 e valor mínimo quando for igual a 1. Vai ficar o contrário. Por quê? Mais vezes menos é menos e menos vezes mais é mais. Vocês vão ver isso agora, que eu vou explicar no próximo slide. Então, aquilo que eu expliquei, seno de 3x mais 5π terá valor máximo quando for igual a 1 e terá valor mínimo quando for menos 1. Agora, presta atenção. Se ela vai ter o valor mínimo, a função toda vai ter valor mínimo, quando for 12,6 menos 4,1 vezes 1, porque aí vai ficar mais vezes menos é menos, vai ser menos. Então, fazendo as continhas, né? Vai lá dar exatamente quando os 3x mais 5π sobre 5 ser igual a 1, vai ficar 12,9 menos 4, 12,26 menos 4,9 vezes 1, dá 7,7. Então, a resposta é a letra D. Se você quiser ver o valor máximo, é só no lugar de 1 você colocar menos 1, aí você vai ver que vai dar um valor maior. Vai dar 17 e tanto, porque menos vezes menos vai ser mais e vai somar 12,26 com 4,9. Toma cuidado. Vou fazer mais um semelhante para vocês verem. Presta atenção no próximo. Dá o like também, ajuda aí, hein? Considere a função RR tal o quê? 2 menos 3 seno de x π sobre 11, que multiplica x, mais 2π sobre 7, sejam m e mzinho, respectivamente. Os valores máximo e mínimo da função, f, o valor de mzão elevado a mzinho, tem as opções aí. Olha lá o detalhe, ali tem um menos. O valor máximo, como aqui é menos a, função, quando seno de π sobre 11x mais 2π sobre 7 for igual a menos 1. É o contrário, tá vendo? Porque aí vai diminuir lá. E o valor mínimo é quando ele for 1. Então, por que isso? Menos vezes menos vai virar mais no máximo, e o menos vezes mais vai virar menos. Então, é só substituir, né? Vai ser m vezes 2 vezes 3, que vai dar menos 1 seno. É 2 mais 3, que é 5. É o valor máximo. E tá vendo como é que o valor mínimo vai dar bem menor que o máximo? 2 vezes 3, menos 3 vezes 1. 2 vezes menos 3, dá menos 1. Então, m elevado a mzinho é 5 elevado a menos 1. 5 elevado a menos 1 é 1/5, resposta, letra D. Bacana, né? Então, esses concursos fazem umas pegadinhas para pegar a gente mesmo. Então, temos que ter esse conhecimento com esse detalhe para não ser pego de surpresa. Se ali fosse mais, estava tranquilo. Mas o problema, quando é menos, tem que tomar cuidado. Ele está pedindo para provar que existem 13.776 números pares de 5 algarismos distintos no sistema decimal. Muito bem. O número que eu tenho que ter é A, B, C, D, E. Certo? Eu tenho de 0 a 1, eu tenho isso aí. No primeiro caso, nós vamos estudar os números ser terminados em 0, né? Aí, como é que a gente faz? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vejam, senhores, vamos estudar aqui o primeiro caso, vamos fazer um pouco de cabeça e depois eu coloco mais detalhes. No caso, a unidade tem que ser 0. Imagina um número de 5 números terminados em 0, que é o primeiro caso. Vamos imaginar todos os números que terminam em 0 primeiro. Depois a gente faz as outras para não embolar muito o meio de campo. Então, o primeiro caso terminado em 0. O último número tem que ser 0. Uma possibilidade, um modo só, né? Bom, a dezena de milhar, que é o primeiro número, também não pode ser 0, porque senão não vai ser um número de 5 algarismos. Então, a unidade de milhar, que é o próximo número, eu tenho 8 possibilidades, porque não pode ser o 0 e tem que ser o 0 no final, que já foi escolhido. Só sobrou 8 possibilidades, de 0 até 9, né?
A unidade de milhar vai sobrar 8 modos, nem o escolhido em B. A unidade, a centena de milhar, 7 modos. Não pode ser nem o zero, nem o escolhido lá, e aí vai, 7 modos. Né? Não pode ser o zero também. Porque o zero já está no último número, não pode repetir, não. E a dezena? 6 modos, porque não pode ter o zero, nem o escolhido, nem B, nem C, nem D. Como é que isso aconteceu? Vamos ver os detalhes, então? Vou explicar. Os números de 5 galinhos distintos, os números devem ser pares. Que é o que ele falou. O sistema decimal vai de 0 a 9. Né? O número é par se o último algarismo par for 0, 2, 4, 6 ou 8. O primeiro algarismo de um número de 5 algarismos não pode ser 0, porque senão não vai ser um número de 5 algarismos. Devem ser distintos, ou seja, não podem ser repetidos. O último algarismo ser o 0, a possibilidade, a gente vai usar o princípio multiplicativo, que eu achei na tela anterior. É uma possibilidade, 9 para o próximo, 8 para o segundo, 7 para o terceiro, 6 para o quarto, multiplicando 3.024 possibilidades. Né? Porque no primeiro eu pude escolher todos, porque eles pode ser qualquer um, menos o zero. O zero já está no final, então sobrou 9 possibilidades. Bacana? Então vamos agora ver para termos o número par com os outros números tirando o zero. Segundo caso, né? Agora já é unidade diferente de zero, né? Então o zero nem está aí dentro, mas o zero não vai poder só entrar no final, ele vai poder entrar em outras circunstâncias, tá? Então vai lá. A unidade, o final lá, pode ser 2, 4, 6 ou 8. Tem 4 possibilidades só. Dezena de milhar, certo? A dezena de milhar. A dezena de milhar, ele pode ser 8 possibilidades, correto? Porque não pode ser o zero, nem o que eu escolhi na letra A. Então, dos 10, tira 8. Muito bem. A unidade de milhar pode ser 0 e nem pode ser o que eu escolhi, A e B. Certo? A unidade de milhar pode ser o 0, mas não pode ser nem o que eu escolhi em A, nem o que eu escolhi em B. Correto? Muito bem. Aí o que eu vou escrever? Eu tenho 8 possibilidades também. Bacana? A centena tem 7 modos. Nem eu escolhi no A, nem o B, nem C. Certo? Então, são 7 modos. E a outra, a centena, né? Que é o terceiro número ali. Se você colocar A, B, C, D, é o terceiro número. E a dezena, que o último foi escolhido, né? A dezena pode ser de 6 modos. Nem pode ser escolhido em A, nem B, nem C, nem D. Tem 10 números, menos os 4, 6. Aí o princípio multiplicativo é 5 vezes 8, vezes 8, vezes 7, vezes 6, dá 10.752 números distintos, terminados com 2, 4, 6 e 8. Primeiro caso, mais o segundo caso, dá somado, vai dar 13.776 possibilidades e ficou demonstrado o que o examinador queria. Ok? Não tem como terminar em 0 e 2, 4, 6 e 8 ao mesmo tempo. Bacana, tem que ter essa observação. Mas beleza?